boa noite. Boa noite a todos e a todas. Vamos falar aqui de futebol, um pouquinho sobre a Copa do Mundo, os resultados, as zebras, né? Do ponto de vista dos professores. Nós não somos comentaristas de futebol, mas nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o jogo da seleção hoje, né? Mas vamos começar aqui com o ponto político, as notícias políticas aí que aconteceram recentemente. A gente coloca na chamada o seguinte: ex-presidiário quer governar o Brasil, né? Mas do que ex-presidiário é esse que a gente está falando? A gente está falando de Valdemar da Costa Neto, que em 2012 foi preso e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a 7 anos e 10 meses no Mensalão e recebeu uma multa de 1,6 milhões de reais. Ou seja, a multa de agora já não é um grande problema para ele. Em 10 de novembro de 2014, o ministro do TSE, do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou que Costa cumprisse o restante da pena do Mensalão em prisão domiciliar. Em 2015, recebeu indulto do STF e em 2016, Barroso concedeu perdão da pena. Vamos lá, o que é esse perdão da pena, extinção da pena? Isso não significa que o cara não é ex-presidiário, que o cara não cometeu crime. É porque aqui no Brasil não existe pena perpétua. Ele pegou uma pena, inclusive, leve, né? Penas de até 8 anos geralmente são cumpridas em semiaberto. Então, a pena leve, com 3 anos ali de pena, a pena dele foi extinta, né? Foi extinto, na verdade. E aí a gente pensa, o que foi extinto ali? Foi extinto a pena. Não significa que ele teve, que o crime dele acabou. A pena dele pelo crime que ele cometeu que acabou. Ele sim é um ex-presidiário. E a gente fala essa questão desse ex-presidiário porque muita gente fala aí do presidente eleito Lula chamando ele de ex-presidiário, principalmente aí a oposição, né, que hoje passa a ser oposição ao governo, e chama ele de ex-presidiário. E a gente explica, né? Valdemar da Costa Neto, ele foi condenado no STF, que é a última instância jurídica do país. São juízes que decidem e a decisão é final no STF. Eles falam da condenação de Lula o seguinte: Lula foi condenado em 3 instâncias e foi absolvido lá na canetada na última instância. Quando se trata do judiciário e das instâncias no judiciário, a gente não está falando de competição. Vai perder de 3-1, então Lula perdeu em 3 instâncias e ganhou só nenhuma, não. Ele foi condenado na primeira instância, na segunda, na terceira, mas se ele foi absolvido na 4ª instância, acabou, ele está absolvido. Outra coisa em relação a essa questão de ex-presidiário, de que Lula não foi inocentado, não, e nem pode, até porque todos nós no Brasil nascemos inocentes, não inocentes na questão de sermos bebês quando nascemos, né? Não, todo brasileiro é inocente até que se prove o contrário. Se todos os processos deles foram anulados, automaticamente ele é um homem inocente. Essa é a questão. Eu não preciso ser inocentado de nada. Assim, quem me acusa é que tem que provar que eu sou culpado de alguma coisa. Eu não preciso ser inocentado de nada. Todos nós já somos inocentes pela Constituição Federal. Então, se nós todos somos inocentes, se presume também que Lula seja inocente, porque se os processos contra ele foram processos viciados, processos que não provam a sua culpa, então, se ele não poderia nem sequer ser condenado, então, automaticamente ele é inocente. Não precisa ser inocentado. Todo brasileiro é inocente por natureza. Mas o que a gente quer falar um pouco também é sobre por que trazer o nome de Valdemar, falar que ele é ex-presidiário e trazer. Porque ele é o presidente do PL, partido pelo qual o Bolsonaro foi candidato à eleição e perdeu nas urnas, né? E o que o Valdemar da Costa Neto fez na última terça-feira foi entrar no TSE pedindo a anulação de 59% das urnas das eleições no segundo turno, das eleições para presidente. O que é que significa essa anulação para ele, na cabeça dele? Na cabeça dele ou na cabeça dele, como é que isso vai cair lá nas manifestações terroristas, golpistas que estão acontecendo nas estradas em frente aos quartéis.
eu já chamaria de seguinte: nas estradas são terroristas, nos quartéis ainda estão só golpistas. Na cabeça dele é o seguinte: anula 59% dos votos das urnas, e aí 41% das urnas que restarem, nessas 41% Bolsonaro vence. Olha que cálculo maravilhoso, bonito e lindo. Primeiro ponto, o TSE já deu a resposta, né? Primeiro ponto, não vai acontecer no TSE. Não vai acontecer porque eles alegam o seguinte, que essas urnas não têm uma numeração, que as urnas, e essas urnas que são fabricadas até 2020, essas urnas não têm identificação que as urnas atuais têm. Uma identificação, o TSE já disse, os técnicos já explicaram que não é essa única identificação que se faz nas urnas, tem várias outras identificações nas urnas, ou seja, cai por terra o argumento dele. Provas, ele não tem nenhuma de fraude nas eleições, então cai por terra todo o argumento. Então, o segundo ponto, ele só pede a anulação das urnas no segundo turno, mas essas mesmas urnas foram utilizadas no primeiro turno, as mesmas. A mesma urna que eu votei no primeiro turno, na sessão que eu votei, foi a mesma urna que eu votei no segundo turno. A mesma máquina que estava lá no primeiro turno foi a mesma máquina que estava no segundo turno. Então, também não justifica ele pedir a anulação dessas urnas apenas no segundo turno. Por que ele não pede no primeiro? Porque o partido dele elegeu 99 deputados, elegeu 8 senadores e elegeu 2 governadores. Então, ele não vai pedir a anulação dessas urnas. Um terceiro ponto que é importante nessa questão, que inclusive eu já falei aqui sobre isso, é sobre voto nulo e voto anulado. Se anula 60% dos votos, não se elege ninguém. Não importa, 41% dos votos não vai eleger ninguém. Teria que ter uma convocação de uma nova eleição, e aí provavelmente Bolsonaro perderia com mais de 10 milhões de votos de frente, até pela palhaçada que estão fazendo aí agora, com esses bloqueios, com esse terrorismo. Muitos, inclusive, bolsonaristas sofrendo na pele com esses bloqueios aí nas estradas.